Ela é psicoterapeuta e mentora de posicionamento feminino, Adriana Lourenço. Diz aí, Adriana, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito bom. Prazer todo nosso, né? Você é modelo gloss também? Modelo gloss. É, Foi um convite, eu fiquei surpresa, mas super faço parte da agência. Legal, maravilha. Agora eu torço para que essa carreira, porque você tem uma carreira, né? Sim. Você é psicoterapeuta e mentora de posicionamento feminino. Como é que é essa história, da sua história virar um negócio? O que você faz? Bom, é um longo processo, né? Eu era uma mulher, sempre fui empresária, mas com muita virilidade. E eu, depois de um longo processo, depois da maternidade, de um processo de divórcio, eu voltei para a minha essência. Por quê? Eu sempre pensava, tenho que trabalhar e deixar os meus filhos? Depois eu parei tudo para ficar com a maternidade, me apaixonei. E aí eu percebi que no meio do caminho dá para conciliar e é possível. Então eu continuo sendo essa empresária com foco no negócio, mas eu trago o quê? Um alinhamento entre negócios e casas. E aqui que é o segredo, que é possível conciliar. Mas é muita coisa, né? É muita coisa. Cuidar de casa, vai desde de levar o filho para a escola, almoçar com ele, né? Ver roupinha, parará, e ainda trabalhar. Isso. Bom, acho que você trabalha de casa? Trabalho home. Trabalho home. E empreender ser, o que é isso? Tudo começou porque comecei trabalhando num grupo de network, eu tenho muita facilidade de conexão. Então entrava essas empreendedoras, foi em 2020, e eu percebi que elas tinham potencial, mas não tinham perfil de empreender. E muitas mães, porque acham que empreender é comprar algo por 10 e vender por 20. Ele falou, vou montar uma empresa de treinamento comportamental. Tá trabalhando essas mulheres, não é empresária, é empreendedora. E ali eu comecei a perceber que elas tinham potencial e aí nasceu o Empreender Ser, que é sobre ser uma empreendedora, mas não fazer para ter resultado, é sobre ser. E aqui que está o segredo. No meio do caminho, eu comecei a perceber que elas estavam com muito olhar fora e tirando olhar dentro de casa. E aí eu falei, não, antes de você empreender fora, com o valor de relacionamento entre as amigas, vamos ver como que está a sua casa. Como que estão os filhos? Almoçar com os filhos, almoçar com o maridão, ou estar mais com olhar para dentro da casa. E aí que eu formo, Charles, eu inspiro e também conecto essas mulheres empreendedoras a alinhar os negócios com a casa. Você usa o termo fêmeas. O que é? Fêmeas a gente trata animais. Parece o feminino do macho. Né? Macho, fêmea. Né? Sim, traz uma conotação da fêmea, da feminino, claro que traz essa conotação. Sim. Mas ela, na verdade, são siglas de uma mulher que antes dela empreender, fêmeas, o último empreendedora, entre as amigas com significado, que a gente traz um significado para o nosso trabalho, antes ela é filha, esposa e mãe. Então, fêmeas é F de filha que eu falo, é a identidade dela. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, eu não falo de religião, mas eu acredito que nós somos filhas de Deus. E Ele tem tudo disponível para nós, né? Esse autoconhecimento na vertical que eu sempre trago. Esse é o fundamental, é o posicionamento. E aí sim, essa mulher, ela inteira, com o autoconhecimento dela, ligada a Deus, aí sim ela consegue fluir nos papéis de esposa, ou de esposa, M de mãe. Aí isso está alinhado, eu leio muita Bíblia, eu amo Bíblia, e tem ali, para mim, um livro de ensinamento, com muita sabedoria. Fala que a mulher sabe edificar o lar, né? Mas é uma mulher que acorda cedo, dá ordem para a serva, ela trabalha, mas ela tem um olhar para dentro da casa dela. Então não tem nenhum problema essa mulher empreender. Como um dia eu já fui, super empresária, mas com olhar fora. E aí sim, primeiro é olhar dentro de casa. Aí sai o filho, esposa, mãe, empreendedora entre as amigas com significado. Aí saiu a palavra fêmeas. Entendi. E aí sim nasceu a comunidade fêmeas. Entendi. Agora, você fala em relações horizontais. O que é exatamente? Porque quando você fala em relações horizontais, já me vem à cabeça uma ideia. Que tem também, porque aí de esposa tem o maridão para ter a intimidade dos dois. Diz que na horizontal tudo se resolve. Tudo se resolve, melhor sociedade, né? Mas eu trago a vertical como esse autoconhecimento, saber quem eu sou, por que eu me comporto dessa forma, por que eu trabalhava tanto lá atrás, buscando o reconhecimento no fazer. Quando eu olhei para dentro, entendendo que eu não preciso fazer para ter, eu preciso ser para realizar. Esse é o autoconhecimento com U, é autoconhecimento com L, que eu trago a vertical. E aí sim, essa conexão, esse relacionamento entre eu e a fonte, que eu falo que é Deus, aí eu consigo fluir nas relações horizontais, que são as pessoas, o marido, os filhos, os amigos, a família, os parentes. Aí são relações na horizontal. Então é a cruz, né? Você percebe vertical,
O que sustenta uma casa? O que sustenta um corpo? Não é a coluna, né? A vertical? Uhum. É ela que sustenta qualquer relação. Então eu falo, todo problema de relacionamento, com o marido, com o filho, com o trabalho, por que eu comecei a perceber essas empreendedoras com muito problema de relacionamento? Mas por quê? Porque ela estava sem essa vertical. Ela fazia para ter dinheiro, ela fazia para ter, e o segredo não está aí. Quando eu sou, eu consigo fluir. Então não compete mais com o marido, não preciso terceirizar os filhos para buscar essa realização fora. A realização está dentro. Mas na prática, como isso funciona? Você fazer com que a pessoa ela possa expandir em todas as áreas? Isso que eu falo. Expandir fora é alinhar dentro. É trazer. Aí eu trabalho na mentoria individual. Essa mentoria individual eu faço em 4 etapas, que eu escuto onde que está o problema dela, que normalmente ela acha que é o problema de dinheiro, ou o problema na horizontal, como eu falei, com o filho ou com o marido. E ali eu trago que o problema não é o marido, não é o filho, não que não tenha os desafios, os relacionamentos, mas é trazer ela para esse alinhamento vertical. Ela entender quem ela é, por que ela faz, o que motiva ela, por que ela está com tantos conflitos, e normalmente esses conflitos estão ligados à primeira infância. Sempre? Sempre. É eu falo que a nossa infância é o piso que a gente pisa a vida inteira. E acompanha a vida inteira, né? A vida inteira. Bloqueios, crenças. E ali eu vou trazendo na vertical. Ela se autoconhecendo, entendendo por que ela funciona assim. Como eu era uma mulher... Lembra que eu disse que a minha história virou um negócio? Eu era uma mulher que eu buscava reconhecimento a todo custo, validação a todo custo, fora. E eu entendi que o meu valor, meu reconhecimento não está fora, está dentro em ser. E quando eu entendi isso, no meu longo processo, depois da maternidade, depois do divórcio, porque o divórcio foi um longo processo, eu pude entender que esse ser, não preciso competir, eu não preciso buscar esse reconhecimento, ele é natural. Como um pássaro não voa, não é natural para ele voar? O reconhecimento vem, se a gente faz, o dinheiro vem, é consequência de um bom trabalho. Mas dentro de princípios, eu falo que o segredo é ordem. E o que eu percebo hoje trabalhando com as mulheres? O olhar fora fica toda uma desordem. Qual a vantagem de ganhar fora e perder dentro de casa? Terceirizando o filho, casamento se destruindo. Foi justamente porque eu passei por uma perda de casamento que eu pude entender. Então, voltar para o lugar de ordem. Mas só consegue fluir se tiver uma conexão vertical. O ideal é que conseguisse resolver isso antes do divórcio. Para não precisar se divorciar, talvez. O ideal seria antes de casar, né? Eu falo que antes de casar, antes de ser 2, é melhor ser um ser inteiro. É que as pessoas buscam no outro ser feliz, buscam no outro sair de casa para resolver um problema. O outro não é sobre resolver, o outro é sobre complementar, dar match, né? Sem nenhuma intenção. Claro que é uma sociedade, não deixa de ser uma sociedade de relacionamento. Mas por que os relacionamentos acabam? Porque o outro deixou de se fazer feliz. Mas não é que o outro deixou de fazer feliz, eu não estou mais feliz, eu não sou feliz. E quando eu entendo que eu sou feliz, que eu sou inteira, aí que eu faço o outro feliz, né? Acontece muito de projetar a realização do outro, não é? Não é? E aqui que é o segredo do fim, né? Aí o outro para de te dar aquilo que você quis, acabou o amor, acabou. Não que a gente é obrigado a ficar num relacionamento que não estão indo para o mesmo propósito, mas a intenção de casar, qual foi? Aqui que é o X. O outro vai me fazer feliz, aí o outro deixa de fazer por qualquer razão, não quer mais. E fica essa banalização, né? E eu prezo muito pela família. Tanto que você vê, meus filhos vêm comigo, eu gosto, depois a gente está sempre junto. Eu sou aquela que eu faço mesa para almoçar com eles, cada um tem a sua rotina, aí eu vou trabalhar. Mas eu estou com o olhar dentro, o segredo é estar com o olhar, não perder o olhar. E na prática, exatamente na prática, você psicoterapeuta, como é que você faz isso acontecer, trazer essa conscientização e essa modificação nas pacientes? 2 momentos. Não sei se é paciente que fala. É cliente. Cliente, né? É só cliente porque e acaba gerando um relacionamento de amizade. Todas as minhas clientes são minhas amigas, é uma delícia, é um relacionamento mesmo. Primeiro eu trago para essa mentoria individual, porque tem coisas que eu não dá para trabalhar no coletivo, né? Numa comunidade fêmeas. A comunidade eu trago aulas, como seria um posicionamento da mulher, como que na palavra, né, que eu trago a palavra de Deus, os princípios que não é religião, como que uma mulher sábia se comporta, como que uma mulher edifica a casa. Então eu vou trazendo ali temas durante o mês na comunidade fêmeas. E nessa comunidade que acontece toda segunda-feira pela manhã, que é a mulher que acorda cedo, ela tem olhar para casa, ela já tomou café com os filhos, para a noite ela tá mais tranquila com a família dela. E na terça-feira a gente fala de negócios, é uma mentalidade de negócios. Onde que está essa cultura de fazer dinheiro, mas sem
olhar só para o comércio e sim para o relacionamento. Tanto que a gente, dessa comunidade, a gente faz negócio entre nós. Ao invés de comprar um bolo na Sodier, a gente compra um bolo entre nós, entre o grupo das empreendedoras. Então, existe essa comunidade trabalhando a mentalidade, mas os desafios que eu percebo individual, a gente trabalha na mentoria individual, na terapia. Mas você faz isso através de exercícios práticos ou só através da sua palavra? Da palavra, é um alinhamento. Eu coloco a mente dela em ordem. Porque quando ela está com esse olhar fora, ela está desorganizada, eu trago ela para o lugar de ordem. Como? Na terapia é muita fala, trago uma conscientização. Traz o inconsciente para o consciente. Por que ela está se comportando? Por que eu buscava tanto essa realização fora? Porque eu não me sentia vista quando eu era pequena. Então eu buscava valor no meu trabalho. Eu sempre fui muito competitiva. Trabalhava no mundo das vendas. Eu era sempre em destaque. Mas qual que era o objetivo? Ser vista. Quando a gente entende que a gente é vista por Deus, você não trabalha mais para ser vista. Ser vista é a consequência. Então eu trago essa ordem do inconsciente para o consciente dela. Você está fazendo isso há quantos anos já, essa 5, indo para o 6º. E antes disso você trabalhava com vendas? Sim, eu trabalhava na área da estética, mas sempre na área de vendas, dava aula, né, no Senac, sempre vendendo produtos, depois trabalhei com dermatologista, sempre na área de vendas, sempre fui o melhor, mas sempre em segundo lugar, porque tinha um ganho direto. Eu queria o reconhecimento, mas não queria a responsabilidade do dono. E depois que eu vim para o dono, que eu fui entender toda essa responsabilidade. Quem é que tinha medo de ser dono? A criança. Entendi. A criança. E a carreira de modelo? Como é que é isso, hein? Como entra na história? Porque eu acredito que a visibilidade, né, ela é importante. E eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei com muita ousadia fazendo os vídeos de forma muito amadora. E ali com um convite de uma moça aqui da agência, ela trouxe e eu fiquei encantada, justamente para ter técnicas de como falar, de como me posicionar. É sobre encantar também. Não é sobre uma carreira de modelo só para ser agenciada, mas para trazer o belo, né? O belo atrai. A graça e o belo que eu falo. Acho que tem uma coisa, agrega um pouco de desenvolvimento pessoal nessa história toda também, né? Agrega. E a gente aprende muito com pessoas. Eu gosto muito de pessoas. É verdade. Você tem algum contato que a gente possa divulgar? Tem 2. Eu vou falar aqui, Adri Lourenço, é adrianalourenço.fêmeas, é meu pessoal, e o Empreender-se Desenvolvimento no Instagram, que é a parte onde eu desenvolvo essas empreendedoras. Porque eu falo do comportamento feminino, mas vamos falar de negócios. Temos que fazer negócio. Tanto que agora no 2º semestre a gente está lançando a Escola Empreender-se. Uma escola ainda online, né? Mas na sequência, aí, no decorrer dos anos, a gente vai abrir uma estrutura física. Qual que é a diferença dessa escola? Como é que está o seu olhar para casa? Está tudo bem dentro de casa, não sabe empreender, vamos empreender juntas. Aí a gente tem um time. Eu queria entender, você faz atendimentos online e presenciais também? Sim. 90% online, super funciona. Funciona. E às sextas-feiras eu atendo no consultório em Alphaville, e ali eu tomo café com as amigas, levo para mesa. A cada 2, 3 meses a gente faz uma reunião de mulheres para mesa, a gente faz 2 movimentos. A gente traz para mesa para falar de esposa e mãe, e depois a gente tem ali toda uma estrutura de network, onde todas vendem. Super legal. Adriana Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Gostei de saber que você esteve na minha aula online. Sim. Continue fazendo os exercícios. Prazer ter você aqui, não só como modelo, mas também sabendo que você é uma empresária psicoterapeuta e que faz um trabalho aí que vai agregar valor para muita gente. Né? É isso aí, gente. Então, vocês estão sabendo. Você vê que o pessoal aqui da agência, eles não são só modelos, né? A gente tem profissionais, tem assim, empreendedores. Eu acho isso mó barato. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigada, gente, até o próximo programa. Bye!